Vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor então o que é a remoção de condições. Basicamente, nós estamos falando aqui de um green card condicional. É o green card recebido quando o casamento tem menos de 2 anos. Tá? Então você se casou, aplicou para o green card, e aí quando o green card é aprovado e expedido, eles vão olhar, a imigração vai olhar e vai falar assim, esse casamento ainda não tem 2 anos, esse casamento tem 1 ano e meio, por exemplo. Aí ela vai lá e dá um green card condicional. Tá? Esse green card condicional, ele tem a validade de apenas 2 anos, ok? E você, depois desses 2 anos, um pouco antes, na verdade, que esses 2 anos do quê? Da expedição do green card, você entra com a petição para remover essas condições. E a petição, o nome dela é petição I-751, tá? Qual é o prazo para eu entrar com essa petição? Eu tenho que entrar dentro do período de 90 dias anterior à data de expiração do green card que eu recebi, que são esses 2 anos, tá? Então, na verdade, vamos pensar assim, ó. A pessoa casou em janeiro de 2024, aplicou para o green card, sei lá, em março de 2024, tá? Recebeu o green card em, vamos supor, em janeiro de 2025, tá? Vamos começar a fazer uma conta aqui, tá? Ela casou em janeiro de 24, recebeu um green card em janeiro de 2025. Então foi 1 ano. Como o casamento dela tinha só 1 ano, ela recebeu o green card condicional, que é um green card que vale por apenas 2 anos, tá? Então aqui em janeiro de 2025 eu recebi um green card, vou colocar aqui GC, de 2 anos. Certinho? Ok. A partir de janeiro de 2025, que é quando houve a expedição do green card, eu vou contar um tempo de 2 anos, que vai então até janeiro de 2027, ok? É o tempo que eu tenho aqui para gozar do meu green card, né? Para eu usar ele normalmente, tá? O que eu estou dizendo para vocês é que 90 dias antes de janeiro de 2027, tá? E nós estamos falando, vamos supor que foi 5 de janeiro, né? De 2025 que eu recebi, então ele vale, vamos supor, até 4 de janeiro, sempre vai ser um pouquinho antes a data, né? De 2027. Eu vou pegar 90 dias antes, aqui, ó, essa janela aqui, ó, de 90 dias antes de completar os 2 anos, e é nessa janela que eu tenho que aplicar. Eu não posso aplicar nem antes, né, desses 90 dias, essa janela, nem depois dela, tá? Eu tenho que aplicar dentro desses 90 dias. Aí eu aplico, petição I-751, tem lá bastante documento, parece um pedido de green card, né? É engraçado, né? Porque tem até nossa, de novo isso, de novo isso. Documentos que moram junto, endereço junto, conta bancária, tem toda uma documentação parecida com aquela primeira lá de trás, só não vai ter a parte financeira, não tem que provar mais sponsors, salários, essas coisas. E aí, ao final, vamos pensar que eu apliquei na data certa, né? E que em julho de 2027 eu recebo o green card de 10 anos. Maravilha, né? Consegui cumprir o que eu precisava cumprir. E daí em diante é ver se eu pego logo a cidadania. 1 ano depois já vai dar para pegar a cidadania para o casamento, né? São 3 anos. Ou se eu não quero cidadania por hora, vou renovando a cada 10 anos esse green card. Quem que é o peticionário? Quem que pede a remoção de condições? É o cônjuge estrangeiro, tá? Quando você entra com a petição I-130 lá para o casamento, lá atrás, quem pede é o cônjuge americano. Mas quando é a remoção de condições, quem pede é o cônjuge estrangeiro. Mas o cônjuge americano, ele deve assinar junto, tá? Então, não é ele o peticionário, mas ele vai ter que assinar dizendo que concorda com o que está escrito ali, no preenchimento do formulário, os dados, a documentação. As provas aqui que eu preciso para ganhar esse caso, né? De que há um casamento de boa-fé, nesses 2 anos depois do green card, tá? Não vou precisar apresentar a prova antes do green card, esse período aqui, ó. Isso aqui eu já apresentei quando eu estava lá no casamento.
Eu vou pegar a prova do green card em diante, esses 2 anos que eu fiquei com esse green card, e ver o que aconteceu com aquele casamento. Continuou com a conta conjunto? Começou a fazer imposto de renda conjuntamente, que é melhor para efeitos imigratórios, né, e até para efeitos fiscais, geralmente é melhor fazer imposto conjuntamente, né. Continuou morando no mesmo endereço, tem um contrato de locação que está o nome dos 2, comprou alguma coisa, tá. Aquela mesma discussão, fotos, famílias, declarações de novo. Tem que fazer tudo isso. Inclusive declarações de pessoas dizendo: "Não, o casamento deles continuou muito bom, tenho acompanhado e tal". Mas o que acontece se tiver um divórcio no meio do caminho ou tiver uma morte de um dos cônjuges, no caso do cônjuge americano, né, que o estrangeiro que está interessado nesse assunto aqui, e no caso de violência no casamento, tá, que às vezes o cônjuge americano ele começa a cometer violência, né, tem casamento abusivo, tem muita coisa aqui. Eh, Nesses casos, ainda há como conseguir remover as condições e manter o green card, né. O cônjuge estrangeiro, ele pode solicitar uma isenção, né, porque a ideia é que o casamento tenha sido mantido, mas ele pede uma isenção disso. O casamento não deu mais para manter, ou porque morreu, ou porque teve um divórcio e acontece essas coisas, ou porque não teve nem divórcio ainda, mas está tendo uma violência aqui, eu vou até pedir divórcio e tudo mais. Então ele aplica sozinho, pedindo essa isenção, traz as provas de que o casamento era de boa fé, aconteceram fatos, vai fazer o quê? Faz parte da vida. Acaba tendo que trazer uma prova um pouquinho mais robusta, né? Se teve violência, trazer uma prova da questão da violência, do divórcio, explicar o que aconteceu. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas explicando tudo, o governo, vendo que tinha boa fé ali e tudo mais, era um casamento verdadeiro desde sempre, apenas uma fatalidade, ele vai remover as condições e o green card vai ser mantido.